1º de março de 1565. A Baía de Guanabara é um campo de guerra. Navios franceses, guerreiros tupinambás, canhões, flechas, sangue. E no meio disso tudo, um punhado de portugueses e índios cristãos, cercados, em desvantagem numérica, lutando pela sobrevivência. Eles não deveriam vencer. As probabilidades estavam contra eles. Mas 2 anos depois, em 20 de janeiro de 1567, algo extraordinário acontece. Os franceses são expulsos, os tupinambás derrotados. E ali, naquela terra conquistada com sangue, fé e coragem, nasce a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas a história que te contaram na escola não foi essa. Te disseram que foi apenas uma conquista militar portuguesa, mais uma batalha colonial, mais um episódio de expansão territorial. Te ensinaram que os portugueses vieram, lutaram, venceram. Fim. Mas omitiram tudo. Omitiram os jesuítas que estavam no fronte, cruz na mão, rezando ao lado dos soldados. Omitiram os índios cristãos que lutaram ao lado dos portugueses contra seus próprios irmãos de sangue. Omitiram os relatos de testemunhas que viram algo que não conseguiam explicar, uma intervenção que chamaram de milagre. Omitiram o homem que foi o verdadeiro arquiteto dessa vitória, Padre José de Anchieta. E mais importante, omitiram que a fundação do Rio de Janeiro não foi apenas a criação de uma cidade. Foi a consagração de uma terra a Deus. Foi o batismo de uma civilização católica nos trópicos. Foi o momento em que o Brasil decidiu quem ele seria. Porque se os franceses tivessem vencido, se os calvinistas huguenotes tivessem dominado a Guanabara, o Brasil seria outro país, protestante, fragmentado, sem a unidade cultural que a fé católica trouxe. Mas eles não venceram. E a vitória não foi apenas estratégia militar. Foi fé, foi sangue, foi milagre. Hoje você vai descobrir a verdadeira história da fundação do Rio de Janeiro. Vai conhecer os heróis que a escola apagou. Vai entender por que os contemporâneos chamaram essa vitória de milagre. E vai descobrir como um padre jesuíta, descalço e doente, foi mais decisivo que qualquer general. Essa é a história do milagre que fundou o Rio de Janeiro. E que ninguém te contou. Para entender a fundação do Rio, você precisa entender quem estava lá antes. E não eram os portugueses, eram os franceses. 1555. A França invade a Guanabara. Novembro de 1555. Uma frota francesa, comandada por Nicolas Durand, de Villegagnon, desembarca na Baía de Guanabara. Não eram exploradores, não eram comerciantes, eram colonizadores. Villegagnon tinha uma missão clara: fundar uma colônia francesa permanente no Brasil. O nome do projeto? França Antártica. E eles não vieram sozinhos. Trouxeram consigo huguenotes, protestantes calvinistas franceses, perseguidos na Europa. A ideia era criar um refúgio protestante nas Américas, um Brasil calvinista. Mas tinha um problema. A terra já tinha dono. Os índios tupinambás, que dominavam a região há séculos. E os portugueses, que reivindicavam todo o litoral brasileiro desde 1500. A aliança franco-tupinambá, Villegagnon, era esperto. Sabia que não podia dominar a região sozinho, então fez uma aliança com os tupinambás. Ofereceu armas, ferramentas, tecidos, tudo o que os índios queriam. Em troca, ajuda militar contra os portugueses, e os tupinambás aceitaram. Porque os tupinambás odiavam os portugueses. Odiavam porque os portugueses se aliavam aos tupis, os inimigos tradicionais dos tupinambás. E odiavam porque os jesuítas portugueses proibiam a antropofagia, o canibalismo ritual que os tupinambás praticavam. Então, na cabeça dos tupinambás, os franceses eram aliados perfeitos. Traziam armas, não interferiam nos costumes, não traziam padres chatos dizendo que comer gente era pecado. A aliança franco-tupinambá estava selada. E de repente, os portugueses tinham um problema enorme. Uma potência europeia inimiga, aliada a milhares de guerreiros indígenas, dominando a melhor baía do litoral brasileiro. Os portugueses não podiam deixar os franceses ali. Não era só questão de território. Era questão de sobrevivência estratégica. Se a França Antártica se consolidasse, todo o sul do Brasil ficaria ameaçado. São Vicente, São Paulo, seria cercada. A comunicação com Portugal, cortada. O Brasil poderia ser dividido entre Portugal e França. Então, em 1565, o governador-geral Mendes de Sá decide: é hora de expulsar os franceses. 1º de março de 1565. A primeira fundação Mendes de Sá envia seu sobrinho, Estácio de Sá, com uma pequena frota. 6 navios.
cerca de 120 soldados portugueses e alguns índios aliados, contra milhares de franceses e tupinambás. Estácio de Sá desembarca numa área protegida, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. E ali, em 1º de março de 1565, funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas não era uma cidade, era uma fortaleza, um acampamento militar cercado de inimigos por todos os lados. Os franceses atacavam constantemente. Os tupinambás cercavam, cortavam suprimentos, matavam qualquer português que saísse da proteção da fortaleza. Estácio de Sá e seus homens estavam sitiados. E a situação era desesperadora. O homem que mudou tudo. José de Anchieta. É aqui que entra o verdadeiro herói dessa história. Padre José de Anchieta. Anchieta não era general, não era soldado, não tinha exército, era um jesuíta. Um homem franzino, doente, que sofria de dores constantes na coluna. Mas Anchieta tinha algo que nenhum general tinha: a confiança dos índios. Desde 1553, Anchieta estava no Brasil. Aprendeu tupi, escreveu gramáticas, criou peças de teatro em língua indígena, fundou aldeias, mas mais importante, converteu milhares de índios ao cristianismo. E não por força, mas por amor, exemplo, paciência. Anchieta dormia no chão, comia o que os índios comiam, caminhava descalço pelo sertão, os índios o respeitavam, confiavam nele. E quando a guerra pela Guanabara começou, Anchieta foi o homem que convenceu centenas de índios cristãos a lutarem ao lado dos portugueses. Durante quase 2 anos, Estácio de Sá resistiu, mas a situação era insustentável. Então, em 1567, chega reforço. Mendes Sá, o governador-geral, desembarca na Guanabara com mais tropas, e com ele vem José de Anchieta e centenas de índios cristãos dispostos a morrer pela causa. A estratégia: dividir, para conquistar. Anchieta sabia que não podia vencer os tupinambás pela força. Eram muitos, conheciam o terreno, eram guerreiros experientes. Então ele fez algo mais esperto, usou a fé. Anchieta visitou aldeias tupinambás, falou em tupi, pregou o evangelho e convenceu alguns caciques a não lutarem ao lado dos franceses. Não foi fácil. Muitos recusaram, mas alguns aceitaram, e isso enfraqueceu a aliança franco-tupinambá. 20 de janeiro de 1567. O dia da vitória. A batalha final acontece numa manhã de verão. Portugueses, índios cristãos e alguns tupis aliados, contra franceses e tupinambás. Estácio de Sá lidera a carga. As flechas caem como chuva. Os canhões disparam. O choque é brutal. E no meio do combate, Estácio de Sá é atingido no rosto por uma flecha envenenada. Ele continua lutando, grita ordens, incentiva os homens, mas a ferida é mortal. Dias depois, ele morreria. E mesmo assim, os portugueses vencem. Os franceses são expulsos. Os tupinambás, derrotados. A Guanabara é conquistada. E o Rio de Janeiro está fundado. Mas aqui vem a parte que a escola não te conta. Os contemporâneos daquela batalha não falavam dela como uma vitória militar comum. Falavam dela como um milagre. O relato de Anchieta. José de Anchieta, que estava presente na batalha, escreveu cartas detalhadas sobre o que aconteceu. E em uma delas, ele relata algo extraordinário. Que em momentos críticos da batalha, os índios cristãos viram aparições no céu. Figuras luminosas, guerreiros celestiais. E que essas visões lhes deram coragem para continuar lutando. Anchieta, homem de ciência e de fé, não disse que eram alucinações. Disse que era graça divina. Porque para ele, aquela vitória não era obra apenas humana. Era obra de Deus. São Sebastião. O padroeiro que salvou a cidade não é coincidência que a cidade tenha sido batizada de São Sebastião do Rio de Janeiro. São Sebastião era o santo padroeiro invocado contra pragas, guerras e invasões. E os portugueses tinham certeza, foi ele quem intercedeu naquela batalha. Por isso, até hoje, o Rio de Janeiro carrega o nome dele. Você pode acreditar nisso ou não. Mas o fato histórico é inegável. Um punhado de homens, em desvantagem numérica absurda, derrotou um inimigo poderoso. E os que estavam lá chamaram isso de milagre. Mas a vitória militar foi só o começo, porque o que aconteceu depois foi ainda mais importante: a construção de uma civilização. Anchieta, o verdadeiro fundador do Rio, após a expulsão dos franceses, Anchieta não foi embora. Ficou e trabalhou. Organizou aldeias indígenas ao redor da cidade, fundou escolas, ensinou as crianças a ler e escrever, celebrou missas, batizou centenas de índios, e construiu igrejas. Enquanto os soldados protegiam as fronteiras,
Anchieta construía a alma da cidade. A escolha: católica ou protestante? É importante entender o que estava em jogo. Se os franceses tivessem vencido, se a França Antártica tivesse se consolidado, o Brasil seria um país protestante, calvinista, fragmentado religiosamente, culturalmente diferente. Porque o protestantismo não unifica da mesma forma que o catolicismo unifica. Veja a América Espanhola. Apesar de todas as guerras, revoluções, independências, há uma unidade cultural profunda, uma identidade hispano-católica. Agora veja a América do Norte protestante, dividida desde o início, sem unidade cultural forte até a criação forçada dos Necessitaries. O Brasil poderia ter sido assim, fragmentado, dividido, mas não foi. Porque a vitória na Guanabara definiu o destino religioso e cultural do Brasil. Definiu que seríamos católicos, que teríamos uma língua comum, uma fé comum, uma identidade comum. A história oficial do Rio de Janeiro fala de Estácio de Sá. E está certo. Ele foi heróico, morreu pela causa. Mas há outros heróis que foram apagados. José de Anchieta, o jesuíta que converteu índios, negociou pazes, rezou no campo de batalha e construiu a cidade espiritualmente. Mendes Sá, o governador-geral que organizou a Reconquista e liderou tropas já velho. Araribóia, cacique Teminó, cristão, que lutou ao lado dos portugueses e depois fundou a cidade de Niterói. Os índios cristãos anônimos, centenas de indígenas que escolheram a fé católica e morreram defendendo-a contra seus próprios irmãos de sangue. Esses homens não lutaram por dinheiro, não lutaram por terra, lutaram por algo maior, lutaram por uma visão de mundo, por uma fé, por uma civilização. Você deve estar se perguntando, por que a escola nunca me contou isso? Porque a história oficial brasileira foi reescrita por quem odeia a igreja. Pelos republicanos positivistas, pelos marxistas acadêmicos, pelos laicistas radicais. Para eles, dizer que o Rio de Janeiro foi fundado por jesuítas com orações e milagres é inaceitável. Então eles apagam Anchieta, reduzem a batalha à conquista territorial, tiram Deus da história e colocam no lugar nada. Mas a verdade é que você não entende o Brasil sem entender a fé que o fundou. Você não entende o Rio de Janeiro sem entender São Sebastião. Você não entende a vitória de 1567 sem entender a oração de Anchieta. Porque a história real do Brasil é uma história católica. E tentar apagar isso é tentar apagar o Brasil. 20 de janeiro de 1567. Numa manhã de verão, numa Bahia sitiada, num combate brutal, um punhado de homens portugueses e índios cristãos expulsou invasores franceses e fundou uma cidade. Mas não foi só isso. Fundaram uma civilização, escolheram uma fé, definiram quem o Brasil seria, e os que estavam lá chamaram aquilo de milagre, não porque eram ignorantes, mas porque viram algo que a razão sozinha não explicava. Viram coragem onde deveria haver desespero. Viram vitória onde deveria haver derrota. Viram a mão de Deus, onde o mundo via apenas guerra. Hoje, o Rio de Janeiro é uma metrópole de milhões, mas poucos sabem que essa cidade nasceu de uma batalha, e menos ainda sabem que nasceu de uma oração, que o verdadeiro fundador não foi um general, foi um padre, descalço, doente, santo. José de Anchieta. A história do Brasil é cheia de heróis esquecidos, de milagres apagados, de fé silenciada, mas a verdade ainda está aí, esperando ser redescoberta, porque um povo que esquece seus milagres para de acreditar neles, e talvez seja por isso que o Brasil parou de acreditar em si mesmo. Mas, se você souber que essa cidade foi fundada com sangue, fé e milagre, talvez volte a acreditar que o Brasil pode ser grande de novo, não por nostalgia, mas por memória. Essa história precisa ser contada, compartilhe, porque apagaram isso dos livros, por uma razão. Um povo sem memória aceita qualquer futuro que lhe for imposto, mas um povo que conhece seus milagres ainda pode criar novos.